Olá! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Andréia, eu sou zootecnista graduada pela FZEA USP, com pós-graduação na Unesp de Jabuticabal. Eu atuo há 23 anos na área de assuntos regulatórios e qualidade e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho mais a respeito de assuntos regulatórios. Eu acredito que seja uma excelente oportunidade para quem está entrando no mercado de trabalho ou então para quem já estava trabalhando e busca por novas oportunidades. Eu fiz uma breve apresentação mostrando um pouquinho a respeito das atividades. Vamos lá? Bom, conforme eu falei, essa apresentação é para a área de assuntos regulatórios de empresas fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura e não pela Anvisa. Quais seriam essas empresas, então? Nós temos as empresas que atuam na área animal, que são as empresas de ração para animais de produção, pet food, petiscos, medicamentos para animais, suplementos, aditivos como os palatabilizantes, por exemplo. E na área de alimentação humana, nós temos os produtos de origem animal e vegetal. Eu vou focar mais nos de origem animal, que é onde eu atuei por mais tempo. Então, tem os frigoríficos em geral, bovinos, aves, suínos, laticínios, produtores de mel, os industrializados de origem animal, enfim, uma infinidade de empresas. E os de subprodutos de origem animal, como as graxarias, as triparias, que são aquelas que fazem os envoltórios para embutidos, como linguiça, mortadela, entre outros. E quem pode atuar nessa área? Todo profissional que tem interesse. Não há uma exigência de formação específica para atuar nessa área de assuntos regulatórios. Muitas vezes, o responsável técnico é quem cuida dessa área de assuntos regulatórios e por isso existe essa confusão de que é necessário ser médico veterinário, zootecnista ou engenheiro agrônomo para trabalhar com assuntos regulatórios. Mas não, isso não é verdade. O que é necessário é responsabilidade, comprometimento, organização e muita paciência, tá? Agora, assim, do meu ponto de vista, o que eu considero realmente bastante importante é que mesmo que você não se identifique com a área de assuntos regulatórios ou não queira trabalhar nessa área, se você for assinar como responsável técnico, que você tenha pelo menos um conhecimento, não precisa ser tão profundo, mas que tenha um conhecimento a respeito de regulatórios e das legislações, para que você saiba o que você está assinando, o que é certo e o que é errado. Embora muitos olhem torto quando o assunto é regulatório, ele é muito importante para diversas áreas. Aqui eu estou citando apenas algumas áreas que nós vamos trabalhar em conjunto, mas tem diversas outras. E esse olhar torto, ele surge porque às vezes um determinado setor ele quer seguir por um caminho e regulatório mostra que, de acordo com a legislação, não é possível seguir por aquele caminho. É uma situação às vezes um pouco desagradável, mas é importante porque dessa forma, pelo menos a empresa não vai ser penalizada lá para frente. O regulatório vai atuar junto com o pessoal da infraestrutura ou engenharia no estudo da planta baixa. Então, por exemplo, é necessário fazer uma reforma, uma construção de uma fábrica. É preciso ter conhecimento das leis do Ministério da Agricultura para que tudo seja feito dentro das normas. Então, por exemplo, não é possível, não é permitido que os sanitários eles tenham acesso direto à área produtiva. É importante também essa conversa em relação aos materiais a serem utilizados, ao tipo de acabamento para que sejam de fácil higienização. Com o pessoal da produção, teremos contato direto e um ponto, né? Um desses contatos é em relação às matérias-primas a serem utilizadas para cada país. É necessário que sejam utilizadas as matérias-primas corretas, com a documentação correta, para que não tenhamos um problema lá na frente na hora de exportar esse produto. Em relação à exportação, pessoal de exportação, o contato vai ser em relação às exigências dos países, os modelos de certificado sanitário, os documentos para apresentação ao Ministério da Agricultura, entre outros. Com o pessoal de marketing, a gente vai ter um contato bastante próximo, uma discussão a respeito de rotulagem, o que pode ou não constar no rótulo, quais são as informações obrigatórias, quais são as informações que precisam estar agrupadas, enfim, é um contato bastante frequente. E com o pessoal de qualidade, um alinhamento mais do que fundamental para que haja a produção do alimento seguro dentro das normas. Esse trabalho vai ser feito também quando houver a habilitação da planta para alguns países. Nem todos exigem habilitação da planta, mas para aqueles que exigem, o pessoal da qualidade é de extrema importância.
para as fiscalizações do Ministério da Agricultura, toda a documentação, todos os registros. E com o pessoal de importação, o registro ou cadastro dos produtos e a questão da rotulagem, que deve ser adequada antes da comercialização do produto no Brasil. Então, quais são as atividades exercidas pelo pessoal de regulatórios? Registro de estabelecimento, registro ou cadastro de produto, rotulagem, exportação, legislação, entre outras. Estes são alguns exemplos, não significa que quem vai trabalhar com um regulatório precisa ter conhecimento e vai exercer todas essas atividades, assim como não se restringe apenas a essas atividades, tem várias outras que também fazem parte do dia a dia de regulatório. São atividades que lidam muito com papéis, com a parte burocrática. Então, tem muita leitura, interpretação e aplicação de legislação, uso do sistema do Ministério da Agricultura. Então, quando se pensa em zootecnista, por exemplo, não é um trabalho de campo, tá? Então, é importante a pessoa ver se ela tem esse perfil, porque se ela não tiver, se não for uma pessoa que goste dessas atividades ou que tenha paciência para ficar um determinado período no escritório, não dá. Vou falar agora um pouquinho a respeito de cada uma dessas atividades que eu mencionei, para que vocês tenham uma noção do que é cada uma delas. Registro de estabelecimento. Então, é a organização dos documentos que você precisa apresentar para o Ministério da Agricultura para a obtenção do registro de estabelecimento, tanto na área humana como animal. As legislações, elas são diferentes, embora a documentação seja muito parecida. E como eu falei anteriormente, não é só uma questão de organização dos documentos, mas a participação também na análise da planta baixa, o que pode ou não ser feito de acordo com a legislação, e também é muito importante a questão dos fluxos, o fluxo de processo, o fluxo de produto, o fluxo de pessoas, para que isso não seja um problema quando a fábrica estiver pronta. E embora o registro de estabelecimentos seja realizado uma única vez, outras atividades surgem a partir dele. Então, a renovação de registro, a atualização desse registro, caso seja necessário a inclusão de uma nova categoria, a empresa faz um determinado tipo de produto e vai iniciar a atividade com outro produto, então isso tem que ser feita uma atualização. No caso de reforma, a apresentação dos documentos e da nova planta, a terceirização da produção, então é algo que está sempre em movimento. Registro, cadastro de produtos. Alguns produtos eles necessitam de registros, outros de cadastro e temos também os isentos de registro. Então, para os produtos registrados e cadastrados, nós montamos um dossiê para inclusão no sistema do Ministério da Agricultura. Isso tanto para os produtos nacionais como os importados. Para os produtos isentos, nós organizamos essa documentação, mas ela fica armazenada na fábrica para uma possível fiscalização. E para os produtos a serem exportados, alguns países exigem o registro antes do início das exportações. Então, são elaborados dossiês para a realização desses registros no país de exportação. Rotulagem. Algumas informações são obrigatórias de acordo com o Ministério da Agricultura, assim como alguns termos eles não são permitidos. Por exemplo, na alimentação animal, se você tem um ingrediente de origem animal, é obrigatório que no seu rótulo conste a frase uso proibido na alimentação de ruminantes. Isso é apenas um exemplo. Existem vários detalhes em relação a claims, se você dá o destaque a um determinado ingrediente ou nutriente, como que deve ser o seu rótulo, enfim, tem várias particularidades, tá? É por isso que a participação de regulatório na elaboração, na revisão dos rótulos e no lançamento de novos produtos é fundamental. No caso dos importados, eles devem atender às normas do Brasil. Então, antes de você colocar o produto no mercado, o produto importado no mercado, é importante que haja essa adequação da rotulagem. E no caso dos produtos a serem exportados, eles precisam atender às normas do país destino. A questão de rotulagem ela é bem complexa, ela tem bastante coisa a ser falada, a ser discutida. Então, caso haja interesse, eu peço que vocês se manifestem através do LinkedIn, porque aí eu preparo um curso online, da mesma forma que eu fiz o curso de exportação, eu preparo um curso online falando a respeito de rotulagem. Aí, no caso, seria a rotulagem nacional
e a rotulagem do produto importado, tá? Porque do produto importado, embora ele tenha que atender a rotulagem nacional, você pode receber ele de forma simples e fazer a rotulagem aqui no Brasil, tá? Ou então você já pode vir com rótulo de fora pronto. Então, se vocês quiserem, eu faço um curso online explicando certinho o processo. Exportação. Regulatórios está relacionado às exigências sanitárias, aos modelos de certificado sanitário internacional, os documentos a serem apresentados ao Ministério da Agricultura, a rastreabilidade dos produtos com a documentação correta dos fornecedores. Essa parte de exportação é um pouco mais complexa e por isso eu fiz uma apresentação à parte só para falar sobre ela. Então, quem tiver interesse em atuar nessa área, depois dá uma olhada nos destaques que está lá no meu LinkedIn, que tem um curso online só sobre exportação, passo a passo, para quem tiver interesse em aprender um pouco mais a respeito de todo o processo. Essa foi uma visão bem geral da área de regulatórios, para que vocês pudessem conhecer um pouco mais, perder esse medo e, quem sabe, se interessar. Há espaço para novos profissionais e será um prazer tê-los como colegas de trabalho. Eu deixo aqui o meu LinkedIn, caso vocês queiram entrar em contato. Muito obrigada!